Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É uma alegria juntos aqui no primeiro domingo do ano, primeira semana do ano de 2022, podermos juntos aqui nos alegrar naquilo que são os feitos do Senhor em favor de nós. Vamos aqui ler a palavra do Senhor, vamos refletir alguns minutos sobre o que é a orientação do nosso Deus para os nossos dias. Primeiro vamos ter uma palavrinha de oração. Senhor, te louvamos por este dia. Te agradecemos pelos teus feitos, Senhor Deus, pelo ano de 2021. Cremos, Senhor Deus, que as nossas forças, Senhor Deus, foram renovadas pelo Senhor, que a nossa existência, Senhor, está nas tuas mãos e que as suas misericórdias, ó Pai, se renovam a cada manhã. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, na primeira semana do ano de 2022. Crendo no Senhor, continuando firme, Senhor Deus, na força do Senhor. Sabemos que o Senhor é nosso Pai, nosso Criador, está conosco, Senhor Deus, e vai nos orientar também para mais este novo ano, em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer por tua obra em nossas vidas. Nós queremos falar um pouquinho sobre aquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós, unidos e vocacionados para o cumprimento do propósito de Deus, nosso Pai, para este ano. Lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 2 Coríntios, Segundo Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus nos deu Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo se manifestou no nosso meio, no qual nós temos estudado, Deus, o Emanuel, Cristo em nós. E a nossa única esperança agora é esse Cristo dentro de nós. E Paulo vai falar aqui, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ele deixa claro que nós somos frágeis, nós somos comparados como vaso de barro, mas a essência,
A eternidade está dentro de nós através da manifestação de Cristo. De todos os lados somos pressionados, atribulados, mas não desanimados. E é uma verdade, uma realidade que nós vivemos isso daqui. Tudo que nós vamos fazer, se nós somos filhos de Deus, se nós somos pessoas justas, toda boa ação, boa obra que nós vamos fazer, você pode ter certeza que você vai ser pressionado, vai ter tribulação. Mas isso não vem para nos desanimar. Aqui está falando, nós vamos ser atribulados, mas nós não podemos desanimar. Isso aqui é para que a gente amadureça, para que nós possamos ser forjados, mas é o próprio Deus que permite para que a gente cresça, amadureça, mas não podemos desanimar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Diante de tanta coisa, há perplexidade. E é claro, né, que o que traz, o problema maior que nós enfrentamos é quando a gente não é avisado daquilo que está diante de nós. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, Ele nos traz a Bíblia, Ele nos ensina e Ele não nos deixa de avisar. Lá no Antigo Testamento, através dos profetas, Ele já começou a sinalizar, já falar do menino Jesus, já falar da obra da redenção. E tudo aquilo que nós estamos passando já está escrito na Bíblia, tudo que nós vamos passar já está no roteiro, já está previsto. Então, para que a gente não fique desesperados, né? A gente não pode ser pego de surpresa, mas aquilo que nós enfrentamos, precisa já nós termos a consciência na própria palavra de Deus que nós vamos passar dias difíceis, mesmo que perplexo a gente fique, nós não podemos ficar desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Por mais que haja perseguição aos filhos de Deus, aqueles que são justos, aqueles que são injustos, os corruptores deste mundo, eles vão nos perseguir, mas jamais nós somos abandonados, porque nós temos um Deus que é maior, está conosco. Abatidos, mas não destruídos. Dias são estes difíceis que traz algum abatimento a nós, mas nós não estamos destruídos de forma alguma. Jamais. A cada dia o Senhor Deus está conosco, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a alegria do Senhor é a nossa força. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Deus que nos dá força interior, e o que Ele está interessado não é nas manifestações, né, de miraculosos poderes e de coisas que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Deus está dentro de nós. Aquilo que mais é a esperança, aquilo que mais é a única esperança que existe, né, é Cristo em nós, dentro de nós, e é o nosso interior, é a nossa mente, o nosso coração que precisa estar preservada. A paz de Cristo que possa guardar a nossa mente e o coração é o que Jesus, né, ele nos ensina, porque por tudo aquilo que nós vamos viver no nosso exterior, né, por toda a perplexidade, por toda a frustração que tenta, né, nos roubar, mas nós temos certeza que dentro de nós estamos firmes, porque em todas as coisas, mesmo sendo atribulados, pressionados, nós temos a certeza que Deus está conosco. E em nome de Cristo Jesus, Deus não preocupa com aquilo que é externo, com aquilo que está apenas na nossa visão carnal, mas Deus preocupa com aquilo que está dentro de nós. Começo de ano, que não haja ansiedade, que não haja preocupações do amanhã, que nós possamos ter a consciência de que o nosso Deus, Ele é um Deus justo e nós somos filhos dele. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos conduzir em toda e qualquer situação. Que a prosperidade não seja na ostentação de tantas pessoas que a gente vê querendo mostrar uma ostentação de uma prosperidade passageira. Deus não está relacionado a isso. Prosperidade real é aquela que está dentro do nosso coração, que nos traz paz, que nos traz alegria de sermos um justo,
Mesmo em dias difíceis, mesmo em situações em que o justo é levado, né, é coagido, é pressionado, mas é nesse lugar, é nesse tempo é que a luz é chamada para brilhar no meio das trevas. É isso que Cristo veio fazer no nosso meio. E toda a pressão que a gente passar, estes problemas, eles vão servir então para que a gente possa amadurecer, para que a gente deixe de ser criança. Anos passam, anos vêm, anos vão e nós precisamos crescer. Não é simplesmente mais um ano novo, mas é uma novidade de vida, um amadurecimento, nós possamos acrescentar virtudes à nossa fé. O apóstolo fala para que a gente tenha uma fé, uma convicção plena e para que todos os nossos atos nós possamos agir sem culpa e sem medo. Para cumprirmos o propósito de Deus, Ele nos vocaciona, Ele nos chama. E que não haja culpa e medo em nós, que a gente não fique preocupado em buscar tantas coisas deste mundo. Na realidade, as coisas, as bênçãos deste mundo, Jesus já fala que em primeiro lugar nós devemos buscar a Ele e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas naquilo que será a nossa necessidade. Então, para cumprir a nossa vocação, Deus já vai prover tudo, não precisa da gente ficar preocupado. O que nós devemos conscientizar é o que o mais difícil é de manter dentro de nós essa essência. Mesmo que perplexo, a gente não pode ficar desamparado. A gente não pode perder a mente, a gente não possa ser iludido por vãs conversações. O sentido da nossa vida está na nossa vocação e no cumprimento do propósito do nosso Deus. O sentido da nossa vida não é que as coisas venham controlar o nosso coração. Deus permite que coisas deste mundo sejam acrescentadas a nós, mas para que nós venhamos dar sentido a essas coisas. Isso não pode estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Que então tudo aquilo que Deus nos direcionar, deixar e trazer a nós, possa ser para que nós, com a mente de Cristo, de um Filho de Deus justo, possamos dar sentido em todas as coisas que nós tivermos. Em Filipenses 2, no capítulo 2, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo Paulo chama a atenção aqui aos filipenses de uma coisa muito importante. E é o chamado maior que eu quero fazer aqui. Início de ano, nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos. Família unida, nós precisamos fazer jus a este nome. Nós precisamos fazer parte realmente de algo consistente, algo forte dentro de nós. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Nós temos que ser unidos para que juntos possamos herdar a terra. É algo importante que a gente tem que lembrar. Quando Deus tira o povo lá de Israel do Egito, da escravidão do Egito, aquele povo não teve que se esforçar para nada. Deus agiu com toda manifestação de poder e tirou aquele povo dali. Mas na caminhada, no movimento do deserto até a terra prometida, exigiu-se, Deus esperava um esforço daquele povo, do qual muitos, a maioria, não reagiram. E não é diferente nos nossos dias. Para que a gente seja liberto do nosso pecado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, foi um esforço, foi uma vida, uma renúncia totalmente do Cristo em nosso favor. É Ele que nos perdoa, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que tira as nossas algemas de toda a escravidão, de toda a opressão que o diabo vem
né, o príncipe deste mundo tenta oprimir o povo, tenta fechar os olhos do povo para que não entenda a palavra de Deus, para que não entenda o propósito de Deus. Para isso, o sacrifício é de Cristo. É Ele que faz ao nosso favor, nós precisamos apenas decidir querer. Não é difícil. Agora, na caminhada, quando nós decidimos entrar na caminhada, o esforço é nosso. O reino de Deus, ele é concedido por esforço. Nós precisamos agir com sabedoria, com decisão, com esforço, para que nós possamos conseguir que o reinado de Deus venha se implantar na face da terra. E o que Paulo está falando aqui é que nós precisamos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, enraizados, né, firmes no alicerce que é Cristo, conhecer a Cristo e conhecer o seu amor. Sejais unidos de alma, que nós possamos ser unidos para conquistar a terra, para conquistar todos os nossos desafios, os enfrentamentos que nós temos no nosso dia, tendo o mesmo sentimento. Quando Moisés morreu, Josué entrou com a mesma mente, né, com o mesmo coração, pensando a mesma coisa, conduzindo aquele povo, crendo no mesmo Deus. E dessa forma eles conquistaram a terra. E eles foram juntos ali, na mesma força, no mesmo sentimento. Depois que Josué morre, aí Israel, a tradição de Israel, as tribos de Israel, eles vão também da mesma forma, dando continuidade do mesmo espírito, né? Da mesma forma que Josué também tinha trazido até ali. Então tudo o que aconteceu dali para frente também, todas as vitórias deles é porque eles não pensavam em apenas conquistar a sua terra individual, mas eles um ajudavam o outro. Da mesma forma que eu quero conquistar minha terra, o meu irmão também precisa conquistar a sua. Então nós vamos juntos para conquistar, né? Para termos as mesmas vitórias. E isso é muito importante. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Queridos, nós vivemos tempos muito difíceis. E este ano é um ano que não sabemos, a pandemia, a crise na saúde que ainda está, né, aí, ainda não terminou, mas creio eu que fora isso, talvez, né, o partidarismo tenha sido o pior problema da igreja aqui na face da terra. Porque Deus, ele cria a igreja, né? Ele espera na igreja. E o mundo geme, a Bíblia fala que o mundo, a natureza, o ser humano, tudo geme, né, pela manifestação dos filhos de Deus, que é a igreja de Deus. Agora, se a igreja estiver contaminada, se ela não estiver unida, se ela não estiver pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, né, não tiver o mesmo sentimento, como então que a gente vai se manifestar com justiça e trazer o propósito genuíno de Deus às pessoas? No mundo corrupto, no mundo injusto, no mundo onde a crueldade tomou conta, como que os filhos de Deus vão se manifestar, se apresentar com partidarismo, com vanglória, querendo se apresentar um melhor do que o outro, com orgulho? Jamais nós vamos conseguir manifestar o amor de Deus se tiver isso dentro da nossa própria, do nosso corpo, da nossa própria família, a igreja. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Isso é um desafio enorme para nós para esse ano de 2022. Mas que nós possamos buscar a unidade do corpo de Cristo, a mesma fé, os mesmos sentimentos, pensando a mesma coisa, o mesmo amor. E pedir a misericórdia de Cristo, pedir a sabedoria de Cristo a cada dia, pedir que os nossos olhos do entendimento sejam abertos a cada dia, a revelação do Senhor, a orientação do Senhor para a nossa vida como família. Nenhum pensando para si, achando que é melhor do que o outro, mas olha só, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Não existe lugar para orgulho, não existe lugar para querer apresentar-se melhor ou saber melhor. Não existe isso aqui. No reino de Deus, o próprio Deus se manifestou na pessoa de Jesus e ele, nos últimos momentos da sua passagem aqui na terra, ele se apresentou aos discípulos lavando os pés dos discípulos. E uma atitude de imenso
amor, de humildade, e mostrando para os discípulos ali que ele, sendo Deus, ele estava trazendo para eles a maior atitude de humildade, né, de amor, de estar junto com eles ali, tirando o que havia ainda de impuro, o que ainda precisava ser limpo, né? Ele então fez esse ato nos últimos dias ali no meio dos seus discípulos. E que nós possamos, assim sendo, sermos filhos do Senhor, uma igreja forte, unida no mesmo amor, com o mesmo sentimento. Que não haja lugar em nossas famílias, nos nossos pequenos lares, né, para vanglória, para partidarismo. No meio da nossa igreja, no meio da igreja de Jesus na face da terra, que nós possamos ser essa luz a brilhar no meio das trevas. Que nós possamos ser comedidos, vamos ter cuidados para não entrar em assuntos polêmicos, para não querer se apresentar melhor do que o outro, para não tomar partidarismo nem de esquerda nem de direita, mas para sermos filhos de Deus justos. É assim que Deus espera da igreja dele. Nós possamos ser santos, fiéis, irrepreensíveis, tal qual é o nosso Pai. Em nome de Cristo Jesus, essa força vem do Senhor. Nós precisamos de algo sobrenatural, nos envolvendo para que nós possamos conseguir. Então, é uma aclamação que nós estamos fazendo para, né, este novo ano, que nós possamos agir de maneira sincera um com o outro, leal e fiel, que nós possamos buscar, né, tratar os nossos assuntos, os nossos problemas, algumas coisas mal resolvidas, que nós possamos buscar isso a cada dia, para que o amor do Senhor, o óleo do Senhor seja derramado sobre nós. Não reclame porque você está sendo tribulado ou pressionado. A uva ela é prensada para que possa haver o vinho. Para que se tem um bom vinho, a uva ela é esmagada e prensada. Da mesma forma, o trigo ele é esmagado, moído, para que se tenha farinha, para que se tenha o pão. Né? Da mesma forma, lá, a azeitona ela é esmagada, moída, para que se tenha o óleo fresco, o azeite. Então, para que isso aconteça, precisa primeiro de uma pressão. E não reclame daquilo que você está passando, não reclame, se a coisa está um pouco pesada, porque o apóstolo Paulo já nos adverte para isso. Mas nós temos um Deus bom, maravilhoso que está conosco, um Deus de paz. Quando Jesus ele ressuscita e o primeiro encontro deles ali com os discípulos, ele entra naquele lugar onde eles estavam fechados, ele diz graça e paz. Aí outra vez ele vê que eles estão atemorados e ele fala, a minha paz vos dou. Pela segunda vez, e é o que nós precisamos, que a paz do nosso Deus, do Cristo revelado no nosso meio, seja o árbitro em nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para que nós possamos habitar a terra, conseguir tudo aquilo que ainda não conseguimos, nesses anos para trás, mas com amor, com misericórdia, com humildade, com o perdão daquele qual o Senhor Deus nos perdoou. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estes momentos aqui. Te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra a vida do Senhor, da qual o Senhor veio pregando e vivendo, Senhor Deus, uma nova redenção, um novo nascimento. Nós não queremos apenas recuperar nada através da tua palavra, mas nós queremos um novo nascimento. Uma redenção, uma transformação de vida, Senhor. E que haja este passo de fé neste início de ano, que seja isso transformador para toda a família do Senhor na face da terra. E a nossa família unida aqui, Senhor Deus, que possamos ser justos um com o outro, que possamos ser amorosos, Senhor Deus, que possamos aprender a perdoar, a sermos humildes, Senhor Deus, porque isso vem de Ti. Isso vem, Senhor Deus, não da carne, mas do Espírito Santo. Que nós possamos ser aperfeiçoados no amor, na alegria, na paz. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós esperamos em Ti, nós esperamos de Ti a cada dia. E que nós possamos viver para o louvor e para a honra e glória do Senhor. Que a terra seja cheia da Tua glória manifestada pelos Teus filhos, ó Deus.
que não haja contenda, Senhor Deus, partidarismo, vanglória no nosso meio, mas que nós possamos estar abertos ao Senhor para trabalhar isso, que seja um processo trabalhado dia a dia no nosso meio, na nossa família, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que as consolações, que o fluir do Espírito Santo esteja em você e através de você. Amém, queridos? E até domingo que vem, com o nosso culto presencial, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.